Verão ou inverno? Qual é a melhor estação para programar a sua viagem para a Europa? Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo até o final que eu vou te contar os pós e os contras de cada uma delas. Eu sou a Sá Baroni, especializada em viagens personalizadas pela Europa. E hoje eu vou contar para vocês e tirar as dúvidas de vocês, na verdade, que é a dúvida da maioria das pessoas, qual é a melhor estação para programar e organizar uma viagem para a Europa? Essa é uma dúvida que eu recebo diariamente aqui no meu escritório, na agência, e eu vou contar para vocês como tudo na vida, nós temos os pós e os contras em ambas as estações. Vamos começar a falar do inverno. Bom, o inverno na Europa, nós sabemos que ele é bem rigoroso. Muitas pessoas têm até receio de viajar no inverno pelo fato de ter esse tal medo. Medo de passar frio, medo de não curtir, ouvir falar que certas atrações estão fechadas. E aí eu vou te contar. As atrações, nenhuma ficam fechada. Obviamente, quando a gente fala de alguns lugares específicos que só funcionam no verão e na primavera, sim, mas é a minoria. Então, tudo funciona normalmente no inverno. Quais são os contras de viajar no inverno? Os dias são extremamente curtos. Dependendo do país que você vai e da cidade, 4 horas da tarde já é noite. Então, nós temos dias curtos para aproveitar o roteiro. Não que à noite nós não conseguimos passear, fazer alguma coisa, mas os dias são curtos. Uma coisa muito importante que tem que levar em consideração que o frio é muito intenso e nem se compara com o clima aqui do Brasil. Mas eu sempre falo que com as roupas certas você não passa frio. Uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que no inverno a gente sempre escuta que os europeus são mais frios, que os europeus são mais sérios, que eles não têm aquela vibe que nós brasileiros temos. Por que isso? Isso é algo até comprovado, né, cientificamente, que quando a gente tem a falta da vitamina D, a gente tem mesmo essa questão de estar mais para baixo, de ficar mais triste, de não estar tão sorridente. Então, quando o cliente vai viajar, quando os clientes me contratam na consultoria e eles vão passar um tempo maior na Europa, principalmente no inverno, eu sempre recomendo que os clientes levem mesmo a tal da vitamina D, né, e que ela vá em dia, porque esse é uma questão, né? O porquê que os europeus são mais frios? Pelo fato de não ter contato com o sol, pelos dias serem cinzentos. Então, isso é uma questão muito importante. Uma coisa que eu gosto de falar, que eu vejo como benefício de viajar para a Europa no inverno, é que os lugares eles são todos preparados para o inverno. Como assim, Sá? Os lugares são todos preparados para o inverno. Os hotéis são extremamente aconchegantes, todos eles com aquecedor, os lugares te abraçam, eles te acolhem. Os pontos turísticos, museus, lojas, bistrôs, cafés, todos eles também são aconchegantes. Por quê? Porque a maioria dos meses na Europa nós consideramos meses frios. Então, eles têm estrutura para receber o frio. Então, eu gosto bastante do inverno, onde os europeus estão muito chiques, muito arrumados, com casacos, com cachecóis. Obviamente que chove, mas isso não é um empecilho para fazer uma viagem para a Europa no inverno. Falando agora do verão. Sá, você gosta de viajar no verão para a Europa? Falando do alto verão de julho e agosto, eu particularmente não gosto. Já fui algumas vezes, mas hoje eu só vou se realmente for muito necessário. Quais são os contras de viajar no verão para a Europa? Primeiro, nós estamos falando de julho e agosto, aonde tem férias no mundo inteiro, não somente no Brasil, como também as férias na Europa, as férias longas da Europa. Os europeus eles esperam muitos e muitos e muitos meses por esses meses de verão, para curtir praia, para fazer piquenique, para viajar. Então, todos os lugares são extremamente lotados, porque nós estamos falando de férias em tudo quanto é lugar do mundo.
Uma outra coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vai viajar para a Europa no verão é a questão do que eu falei para vocês, que o inverno ele é preparado, né? Os lugares são preparados, os lugares são aconchegantes. O jogo vira totalmente quando a gente fala do verão. Os lugares não são preparados para receber um calor extremo. O clima é completamente diferente, é um clima seco, muitas vezes não tem vento. Então, quando a gente entra nos pontos turísticos, os lugares pode até ter um ar-condicionado, mas o ar-condicionado não suporta e não aguenta a quantidade de pessoas. A gente tem que se atentar que muitos hotéis pela Europa não possuem ar-condicionado. Às vezes, os meus clientes até vêm já com reservas de hotéis e quando eles falam, não, o hotel fala que tem ar-condicionado, mas acreditem vocês ou não, muitos clientes chegam no tal hotel e o ar-condicionado está quebrado, está em manutenção e os clientes passam muito aperto nas hospedagens, porque não tem ar-condicionado. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar muito, que quando a gente está falando de viagem para a Europa, a gente sabe que a gente anda demais, que são muitos quilômetros que a gente anda por dia, muitos pontos turísticos, e aí a nossa energia, ela não fica tão boa quanto no inverno, né? Então, uma coisa é você andar 10, 12 quilômetros no inverno, você estando agasalhado, estando preparado para o frio, você não vai passar nenhum aperto. Outra coisa é você andar 10, 12 quilômetros no verão, num sol gritante, com uma sensação térmica absurda, e a nossa energia realmente vai ficando, a gente vai ficando cansado, né? Então, coisas importantes, estar sempre hidratado, usar protetor solar, ir com roupas leves e entender mesmo que tem toda essa complexidade quando a gente fala de verão. Uma coisa muito boa e que ajuda muito no verão para nós é que os dias eles são extremamente longos. Então começa aí às 8 da manhã e ele vai começar a escurecer, dependendo da época, seja falando de julho e agosto, vai começar a escurecer depois das 10 horas da noite. Então, isso deixa o nosso dia produtivo, o nosso dia longo, a gente consegue fazer muitas coisas com a luz do sol, com o dia claro. Quando a gente fala também do verão, a gente está falando pelo fato de ser temporada, né, de férias dos europeus, tem muitos eventos temporários, assim como no nosso verão, muitos parques que são montados, muitas feiras, muitas coisas que acontecem nesses meses para caracterizar mesmo o mês de férias deles. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês em qual seria o melhor, eu não vejo se tem melhor ou pior. Eu sempre falo aqui para os meus clientes de consultoria que existe mesmo, o cliente tem que ponderar, tem que colocar na balança qual é mais o seu estilo. Você gosta mais do frio, você gosta mais do calor, você se sente mais disposto no frio, você se sente mais disposto no calor, você gosta dos dias serem mais longos ou você não se importa de ter os dias serem curtos, ter garoa. O que é o seu estilo? Qual é a sua preferência? Porque não existe certo e errado em nada quando a gente está falando de uma viagem para a Europa. Existem adaptações no estilo e no perfil de cada família, de cada viajante. E a mesma coisa, as mesmas adaptações, elas entram quando a gente está falando de clima, seja no verão, seja no inverno. Então, a minha dica é ter um profissional que possa te auxiliar, que possa te orientar mesmo em detalhes, em coisas que a gente, né, que nós viajantes, quando estamos organizando a viagem, a gente não se preocupa, né, e deixar mesmo que essa pessoa, que esse profissional te alerte para certas coisas, para que você possa refletir qual é o melhor mês e o mês que mais vai te atender para que a sua viagem flua muito naturalmente. Uma coisa que eu sempre falo nas consultorias é a questão da saúde. Então, por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa tem facilidade em retenção de líquido, tudo isso agrava mais quando a gente está falando do verão, né? No inverno facilita, tudo é mais fácil, porque a gente não fica inchado, enfim. Então, tem vários detalhes que quando nós estamos naquela euforia de organizar uma viagem, de pensar no voo, de pensar nos passeios, de pensar numa hospedagem, a gente não leva em consideração. E a única pessoa que leva em consideração isso é um profissional da área, mas um profissional que conheça
os lugares que você esteja indo. Não é simplesmente entrar no Google. Por isso que eu falo, ter uma consultoria de quem conhece, né? Esse é um grande diferencial da minha agência, que a cada 3 meses eu estou na Europa e eu tenho autoridade para falar para você todos os detalhes de cada mês, porque eu já fui em todos os meses para a Europa, já passei verão europeu, já passei inverno europeu, temporadas longas, então eu tenho conhecimento na prática, fora toda a quantidade de roteiros que eu faço aqui diariamente, mensalmente, pegando aí todas as estações do ano e entendendo mesmo as complexidades de cada situação, de cada caso, para cada pessoa e para cada estilo. Então, se você quiser mais informações, como funcionam as minhas consultorias e como eu posso agregar e te ajudar na sua viagem para a Europa, clique aqui nesse link que vai ser um prazer te ajudar.